amigos do canal Aquilavira Produções. Hoje, no nosso encontro semanal, vamos mergulhar na riqueza da liturgia deste quarto domingo do tempo comum, ano B. Um momento, de fato, propício para ouvir e acolher a voz de Deus em nossas vidas. Na liturgia deste domingo festivo, salmodiaremos: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. É o Salmo Invitatório 94. Abramos o nosso coração ao Cristo que nos fala com autoridade por meio da sua palavra. Deixemos que Ele nos ilumine através desta mesma palavra e nos refaça também a mesa de seu corpo e seu sangue, a fim de que estejamos aptos para ser suas testemunhas no meio dos nossos irmãos e irmãs. Procuremos conhecer e praticar a leitura orante da palavra, a fim de que nossos ouvidos se acostumem cada vez mais a ouvir e obedecer a voz do Senhor, que com autoridade nos ensina coisas novas para o nosso crescimento e amadurecimento. Por isso, hoje somos convidados a abrir os nossos corações para Cristo que fala conosco com autoridade por meio de sua palavra. É uma oportunidade para deixarmos que Ele nos ilumine, que Ele nos transforme, nos preparando para ser suas testemunhas neste mundo. As leituras garantem-nos que Deus não se conforma com os projetos de egoísmo, de morte, que desfeiam o mundo e que escravizam os homens e mulheres, e afirma que Ele encontra formas de vir ao encontro dos seus filhos e filhas para lhes propor um projeto de liberdade, um projeto de vida plena. Este domingo é uma chamada especial para escutar a voz de Deus e buscar sua vontade nas diversas circunstâncias da vida. Por isso devemos repetir: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Estamos diante de um convite para nos abrir a um ensinamento novo de Jesus e aprender com Ele esse caminho da libertação. A primeira leitura, que é do livro do Deuteronômio, nos apresenta essa figura do profeta, alguém escolhido, alguém chamado por Deus para ser sua palavra viva no meio dos homens e mulheres. E essa vocação ela surge da iniciativa divina e é um convite para sermos instrumentos humildes de Deus no mundo e transformar esse mundo. O profeta é alguém que Deus escolhe, que Deus chama e que Deus envia para ser a sua palavra viva no meio dos homens, no meio de mulheres, em várias circunstâncias. Essa vocação profética é uma vocação que surge por iniciativa de Deus. Ninguém é profeta por escolha própria, mas porque Deus o chama. O profeta tem de ter consciência, antes de mais, que é Deus quem está por detrás de sua escolha e do seu envio. O profeta não pode assumir uma atitude de arrogância, de autossuficiência, mas tem de se sentir um instrumento humilde através do qual Deus age no mundo. No Evangelho segundo Marcos, vemos Jesus como o cumprimento do projeto libertador do Pai. Por meio de sua palavra e ação, Ele transforma e renova todos os que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado, da morte. Jesus nos propõe um projeto de vida baseado no amor, no serviço e na libertação. Ao egoísmo, Ele propõe a doação e a partilha. Ao orgulho e à autossuficiência, Ele propõe o serviço simples e humilde a Deus e aos irmãos e irmãs. À exclusão,
ele propõe a tolerância, a misericórdia. À injustiça, ao ódio, à violência, ele propõe o amor sem limites. Ao medo, ele propõe a liberdade. E à morte, ele propõe a vida. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vemos Paulo que nos convida a refletir sobre a transitoriedade das realidades deste mundo e centrar nossas vidas no serviço de Deus e aos irmãos e irmãs. Ele nos lembra que as realidades terrenas são passageiras e não devem ser absolutizadas. O desejo de Paulo é o de apresentar um caminho equilibrado face a esses exageros que ali ele encontra. Para ilustrar essa mensagem, é bom a gente sempre lembrar daquela história, a tomar decisão, tomar posição. É uma narrativa que nos lembra que diante de Jesus nós não podemos ficar indiferentes. É necessário tomar uma posição ativa na fé, não apenas acreditar, mas também agir conforme essa crença. É uma história que ocorreu em uma universidade. Havia um professor que se dizia profundamente ateu. Os seus alunos sempre tiveram medo de discutir o assunto porque, no princípio de cada semestre, provava que Deus não podia existir e pedia que quem acreditasse em Deus se levantasse e saísse da sala. Em 20 anos, nunca ninguém se atreveu a acrescentar: quem acreditar em Deus é um louco. Se ele existisse, faria com que esse giz, ao cair no chão, não se parta. Seria uma prova que ele é Deus, e atirava o giz que se fragmentava. Os estudantes olhavam apenas e ninguém se pronunciava. Há um ano atrás, alguém aguardava este momento. Se há alguém que ainda acredita em Deus, que se ponha de pé. O rapaz, decidido, levantou-se no meio do salão. Ah, tonto! Se Deus existisse, provaria evitando que este giz se parta ao cair no chão. Inadvertidamente, o giz escapuliu-se entre os dedos, deslizando pela roupa até parar intacto no chão. O professor ficou estupefato e saiu a correr e não mais voltou. E toda a plateia deu uma salva de palmas para o colega. Às vezes, a única coisa que precisamos de fazer é nos colocarmos de pé. Diante de Jesus, ninguém pode ficar indiferente. Até os demônios tomavam uma posição e os fariseus declaravam: não basta acreditar, pois até eles acreditavam, até os demônios acreditavam. É preciso colocar-se de pé. Enfim, o diálogo com o Senhor nesta liturgia pode e deve ser continuado todos os dias. Procuremos conhecer, procuremos praticar a leitura orante da palavra, a fim de que nossos ouvidos se acostumem cada vez mais a ouvir, a obedecer essa voz do Senhor que com autoridade nos ensina coisas novas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Não se esqueçam nunca dessa palavra. E também não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Sua interação é fundamental para alcançarmos mais pessoas em busca desse crescimento espiritual. Inscrevam-se no canal Aquila Vida Produções para mais conteúdos que enriquecem a fé, iluminam o caminho, esse caminho espiritual e de vida. E que todos tenham um abençoado domingo.